A seção de Odmiti começou a praticar o basquete 3x3 com 17 anos. No ano passado começou nos Jogos de Berlim e hoje segue pela primeira vez nos Jogos Latino-Americanos de Paraguai. Estamos com o nosso próprio atleta recebe Rafael Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Obrigado, bom dia. Rafael, como começou a surgir as Olimpíadas Especiais na sua vida? Eu sou formado em Educação Física e com 18, 19 anos eu comecei a estagiar numa instituição, na PABB, que trabalha, com pessoas com deficiência. E com isso eu comecei a participar de eventos, de competições regionais, em diversas modalidades. Foi quando eu fui convidado, a participar de um evento das Olimpíadas Especiais como auxiliar técnico. E com o tempo passei a ser técnico e comecei a me envolver como atleta parceiro, competindo junto com os meus alunos e atletas. E aí, nesse processo de atleta parceiro, como é que foi que você começou a ser atleta parceiro das Olimpíadas Especiais? As competições, das Olimpíadas Especiais tem muitas modalidades que são unificadas, onde pessoas com e sem deficiência praticam atividade na mesma equipe, praticam atividade juntas. E, sinceramente, no início foi até por falta de pessoas para participar dos eventos. Precisava de alguém para integrar as equipes. E como eu sempre gostei muito de esporte, praticar esportes, que foi até um motivo de eu fazer educação física, sempre joguei futebol, basquete, vôlei, desde novo, eu comecei a integrar as equipes para poder escrever minhas equipes nos eventos e participar das competições. E da partir daí eu virei parceiro e não parei mais. Como é que é essa proposta de torneios unificados das Olimpíadas Especiais? Como é que é? Explica pra gente isso para nós. Então, as competições unificadas, elas levam realmente a intenção da inclusão. São equipes que são formadas por atletas com deficiência intelectual e sem deficiência jogando na mesma equipe. E uma regra é que esses atletas têm o mesmo nível de habilidade. Então, eu não posso ser um atleta profissional e jogar com alguém que de repente não tem tanta habilidade naquele esporte. Então, todo mundo na equipe está nivelado na questão do nível de habilidade. E como é que é esse processo de nível de habilidade? Como é que é feito esse processo? Eu vou falar do basquete e depois vou dar um exemplo de uma outra modalidade que fique mais fácil a visualização. No basquete, nós temos vários testes. Questão de driblar com a bola, de fazer cesta, de bandeja, de arremesso. Isso gera uma pontuação. Então, que tem já um cronograma já de pontuação para acertos, para erros. E todo mundo do time precisa estar com essa pontuação equiparada. Essa pontuação tem que ser próxima, não pode haver uma discrepância tão grande. Então, existe a pontuação total do time. Se o time tem pontuação, pode atingir tal pontuação para estar no nível de habilidade e ser separado nos grupos que vai competir. É o mesmo exemplo do atletismo, numa corrida de 100 metros. Existem pessoas que vão correr em 10 segundos, outros que vão correr em 20 segundos, outros vão correr em 30 segundos. Eles participam dentro do nível de habilidade que ele tem. Então, a competição se torna mais justa. E para conseguir também equiparar as equipes e as baterias. E como é que é essa relação do atleta parceiro com um atleta com deficiência no dia a dia, na participação, nos jogos? Como é que é isso? Um assunto muito, muito interessante de tocar, de eu expor. Eu gosto de falar sobre essa questão da parceria, porque eu sou professor, então eu tenho esse contato há quase 15 anos, trabalhando com inclusão, mas quando eu passei a ser parceiro, você começa a ter uma visão totalmente, uma visão muito mais ampla do que a pessoa com deficiência vive no dia a dia. Então eu passei a respeitar muito mais, eu passei a enxergar, a vivenciar situações com os olhos de uma pessoa que tem deficiência. Porque nós temos muitas questões no dia a dia que uma pessoa sem deficiência fala assim, eu já incluo, eu já entendo de inclusão, eu já vivo a inclusão no meu dia a dia. Mas quando você começa a enxergar com os olhos de uma pessoa que tem inclusão, viveu as 24 horas ali, a alegria, a dor, o acordar, o caminhar junto, você começa a perceber que existem muitas barreiras e muitas barreiras no dia a dia que às vezes você não enxerga, mas quando você convive nessa parceria mesmo, você passa a enxergar. E essa troca de informações, de conhecimento, que eu aprendo muito com eles
e também ensino bastante para eles. Então essa troca que é full time quando você se torna atleta parceiro e que te engrandece como pessoa e como profissional. Em cima disso, como é que você foi, como é que é essa relação quando foi na Alemanha? Chegando numa competição, chegando na final, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência única, um evento internacional, onde nós podemos ficar 16 dias mais ou menos na Alemanha. E essa troca se tornou muito maior, porque era um país onde a grande maioria não falava a nossa língua, então geralmente eles se comunicavam muito ali no nosso grupo. E consequentemente essa troca essa troca com os meninos, né, com os atletas, foi absurda. E se para mim foi uma experiência grandiosa, para eles também creio que foi muito algo que engrandeceu muito e que mudou a vida de todo mundo. Esse período de 15 dias mudou a vida de todo mundo para sempre. E se você puder falar, não lógico, aquelas histórias, mas que a gente já sabe, conta alguma historinha interessante, alguma história engraçada que tenha acontecido na Alemanha, alguma coisa interessante que você pode contar pra gente, assim. Então, assim, na Alemanha teve muitas histórias engraçadas e outras também, assim, mais que são comoventes, são legais de falar. Uma história engraçada é quando a gente tentava, né, tava a gente em grupo ali, todo mundo naquele momento de euforia, e muita gente esquecia que a gente estava em outro país, outra cultura, e a gente ia com muita vontade para falar com alguém de outra nacionalidade, e os atletas chegavam e começavam a falar em português, empolgado, e o pessoal, porque ninguém não estava entendendo o que estava falando. Então essa barreira da língua deixou muitas situações engraçadas, de a gente falar e ninguém se entendia, mas acabava que na linguagem do esporte tudo dava certo e as coisas fluíam bem. E na questão de histórias marcantes, que teve um atleta nosso que estava com a gente, que chegou um momento lá que ele começou, todo assim proativo, feliz, e eu vi ele ficou meio retraído, começou a ficar meio pensativo, meio emotivo, e eu perguntei para ele o que estava acontecendo, e ele, até ficou arrepiado, ele contou, eu vim para cá há um tempo atrás da minha família, eu era um peso da minha família, eu era aquele atleta com deficiência que atrapalhava a família, e hoje em dia eu estou aqui na Alemanha competindo, representando o Brasil, eu sou o herói, não só da minha família, como do meu município e quem sabe até do meu país. Então isso é bem legal, essa história. E aí, o que isso representa para eles, representa o Brasil, para os atletas, numa competição não só na Alemanha, como agora no Paraguai? O que, na sua visão... Isso mexe muito com mexe muito com a autoestima de todos que estão lá, porque você vai com o status de representar a sua nação. Então é um peso muito grande você representar a nação, você representar o seu país, só que é um orgulho que traz, você acaba trabalhando questões sociais, questões afetivas, questões cognitivas, cria uma autoestima que vai trabalhar a questão da independência, da autonomia desses atletas que muitas vezes não tiveram oportunidade de sair do seu município, do seu estado e estão indo para outro país. Muitas vezes não tiveram um momento de estar longe das suas famílias e vão estar vários dias independentes, conhecendo uma nova cultura, conhecendo várias pessoas e, como eu falei, representando um país. Então é algo grandioso. E como é que conviver com deficiência intelectual, assim, fora do esporte? Acho que isso é legal de você falar. Quando eu iniciei, né, minha trajetória acadêmica, eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa com deficiência intelectual. E de início, quando você não tem essa vivência, você mesmo cria um pré-conceito. E eu não falo pré-conceito de uma maneira ruim, mas é o pré-conceito de você achar como é que eu vou lidar, como é que eu falo, como é que eu vou agir. E com o tempo você vai aprendendo que como é que você inclui? Tratando a pessoa da mesma forma que você trata todo mundo. Então você começa a conviver de uma maneira natural. Quando eu passei a viver naturalmente, eu passei a esquecer que as pessoas com deficiência intelectual, tudo fluiu. Então eu comecei a agregar muito mais na vida deles quando eu aprendi que você não tem que ter essa questão de pessoa com deficiência. São pessoas, são seres humanos e devem ser tratados da mesma maneira, apenas com equidade.
dando oportunidades para que todos possam trabalhar suas potencialidades, todos possam se mostrar utilizando suas características, suas habilidades da melhor maneira possível e não focando em de repente, em uma deficiência, não focando em uma dificuldade, mas sempre focar nas suas potencialidades. E qual a importância das Olimpíadas Especiais para a tua vida? As Olimpíadas Especiais, ela mudou a minha vida a partir do momento que eu pude conviver com muito mais pessoas, eu pude aprender muito mais, eu pude ter a vivência de muitas histórias e culturas e pude entender que o mundo era muito maior do que o que eu conhecia. Eu saí, eu comecei a enxergar fora daquela minha caixinha, fora da caixinha. Eu saí do Rafael São João de Meriti para o Rafael que conhece várias culturas, pessoas com deficiência e pessoas que vivem e que lutam por um mundo mais inclusivo. Perfeito, Rafa. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Quiser fazer as considerações finais aqui, por favor. Peço para as pessoas virem para as Olimpíadas Especiais, que você quiser falar. Então, eu peço que todos possam pesquisar, possam conhecer as Olimpíadas Especiais e possam até participar, se voluntariem, que é um movimento grandioso que está em diversos países do mundo, que quando você começa a entrar no mundo inclusivo, você começa a perceber o quanto você perdeu a não fazer parte disso antes, desse movimento, e como as pessoas com deficiência têm muito a agregar, têm muito a somar, e muitas vezes o preconceito não deixa as pessoas enxergarem toda essa potencialidade e toda essa característica maravilhosa que todas as pessoas têm, sendo com deficiência ou não, todo mundo tem potencialidades e características maravilhosas dentro da sua individualidade. Então venha fazer parte e torça pela gente, sempre, porque a gente está sempre representando o Brasil com muito amor, com muita garra e querendo mostrar que o Brasil é muito grande e muito inclusivo. Obrigado, Rafa. Esse foi o nosso Papo de Atleta de hoje. Continue sintonizando na Rádio Babarra para conhecer mais atletas nas Olimpíadas Especiais. Até mais!